Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Conversa com Quem Decide do BB Investimentos. Já estamos no 6º episódio, né, Luan? 6º episódio. Legal. Aqui a gente conversa com executivos das principais empresas brasileiras e discute perspectivas, oportunidades e desafios para as indústrias no país e no mundo. Eu sou Wesley Bernabé, sou gerente da área de pesquisa do BBBI. Estou aqui com o Luan Calimério, que é o nosso analista de indústria, transporte e logística. Tudo bem, Luan? Tudo bem, Wesley? E hoje a gente tem o prazer de receber Denis Ferrez, CFO e diretor de RI da Simpar. A Simpar, para quem não sabe, é a controladora das empresas Movida, Vamos, JSL, Automob, CS Infra, CS Brasil e Banco BBC. Faltou alguma? Ciclos Ambiental. Em processo de desinvestimento, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É isso aí, tá certo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Perfeitamente. Bom, obrigado a quem nos assiste, Wesley, Luan, obrigado pelo convite ao Banco do Brasil. Estávamos falando há pouco aqui que a gente tem muita pessoa física na base da companhia, seja no equity, seja na dívida, né? Então, vocês que têm uma base tão grande de investidores pessoa física, é uma grande oportunidade estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Excelente, Denis. É muito bom poder contar com a sua presença aqui e, como de costume, hoje a gente vai debater um pouco não só sobre a Simpar, mas sobre as empresas do grupo. Vamos falar de estratégias de longo prazo, crescimento, oportunidades e desafios. Então, fica com a gente até o final, pessoal. Bom, então, acho que a gente poderia começar contando um pouquinho da história da Simpar. Afinal, são quase 70 anos de história, se a gente considerar desde o começo da JSL. Então, eu queria pedir que você contasse um pouquinho dessa história, principalmente ali depois da consolidação da holding, ali certo. Em 2020. Tá bom. Então, Luan, você tem razão, o grupo completará 70 anos no ano que vem, né? É uma trajetória que se inicia com o nosso fundador, né, Júlio Simões, com a força do trabalho e a confiança de quem acreditava nele, deu crédito a ele, né? Eu digo isso porque esse começo ele tem muito a ver com o nosso perfil que nos trouxe até aqui, né? É um grupo que sempre cresceu muito, desde sempre, cresceu mais ainda nos últimos anos, mas isso sempre baseado na confiança, né, daqueles que acreditam no que a gente está fazendo. E na nossa crença de que a aliança com os clientes de longo prazo, oferecendo aquilo que dá a ele ganho de produtividade e otimização no negócio dele, podia ser a base de contratos de longo prazo que desse a ambos os lados uma vida longa, né? Isso foi verdade. Então, do início da carga geral, né, que o seu Júlio praticava até chegar aqui, eu acho que uma época, assim, todas as épocas foram importantes, né, mas uma época de transformação é quando o nosso atual controlador, né, que é a segunda geração da família, o Fernando, ele assume a área comercial e com o objetivo não só de prestar mais serviço aos clientes, mas também de diminuir toda e qualquer concentração de risco que existisse num perfil de serviço ou num perfil de cliente, fez uma diversificação, né, correlata aquelas linhas de atividade que a gente tinha, e a partir da necessidade do cliente é que a gente fez uma taxa de crescimento acima da média, chegando na liderança do que na época era só um negócio de transporte e logística, né? Foi no início dos anos 2000, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que outros serviços se tornavam igualmente relevantes e mereceriam então ter unidades de negócio separadas, né? Esse pensamento vem para juntar aqui nessa longa trajetória, mas juntar nessa transformação que você cita lá no ano de 2020. A gente começa uma reorganização interna, segregando os ativos e as pessoas dentro de casa para ir abrindo novas unidades de negócio, né? Aquilo que estava ganhando escala, você foi fazendo primeiro. Então, dentro da logística, a gente fez a Movida. Não que a gente tenha feito ela do zero, a gente adquiriu a Movida em dezembro de 2017,
mas a gente aportou o nosso portfólio de gestão terceirização de frota de automóvel, que estava dentro da logística, dentro da então Movida, que nascia na nossa mão quando a gente fez a aquisição em dezembro. Então, à medida que as coisas foram ganhando escala, a gente foi individualizando, né? Trazendo mais gente boa para dentro do grupo, né? Que pudesse olhar aquilo com a dedicação e a velocidade que cada negócio merece, né? A nossa preocupação com a velocidade de atender ao cliente, né? e as mudanças de circunstanciais do negócio, ela sempre foi algo assim muito presente na gestão do grupo, liderada hoje pelo Fernando. Então, para você fazer isso com qualidade, você tinha que ter gente boa com certa autonomia para tocar os negócios e fazer melhor do que você fazia, né? Então, toda essa infraestrutura, ela desembocou no ano de 2020, quando você já tinha as empresas segregadas e faltava você separar a JSL de uma empresa operacional da atividade de controlar as demais. Então, essa segregação acontece no ano de 2020, quando a gente leva toda a base de acionista da então JSL, que abriu o capital em 2010, né? A gente leva toda essa base para dentro da Simpar. Simpar nasce, então, se transforma na holding que controla as 8 empresas do grupo. A JSL volta a ser uma empresa sem acionista minoritário. Na sequência, a gente vai e faz a abertura de capital da JSL como uma empresa pura de logística, né? Então, nesse ponto, a gente concluiu um planejamento que se iniciou lá em 2013, como eu citei, ficando com 8 empresas operacionais, e a Simpar como uma empresa que faz essa gestão dessas empresas controladas, né? Gestão não no dia a dia. No dia a dia vocês têm as pessoas e a governança das empresas, mas acompanha de muito perto para que a coisa tenha os mesmos valores que nós temos, né? O foco no cliente, a valorização das pessoas, a busca pelo lucro justo na relação com os clientes, sustentabilidade. E o trabalho, né? Muito trabalho, é uma característica nossa. Nós nunca fomos na mesa a contraparte grande, né? Ganhamos escala, sim, na aquisição dos insumos, mas é sempre uma relação muito consciente e respeitosa com o fornecedor, e tem sido de longo prazo. E do lado do serviço, no cliente, né, que é a razão pela qual a gente existe, sempre foi uma vocação de prestar serviço. Eu digo até um pouco mais que isso, talvez de estar a serviço do cliente. Não é só prestar. O estar a serviço, ele não tem dia, não tem hora. É a hora que o cliente quiser, na hora que ele ligar. Então, essa cultura é a cultura que tem nos trazido até aqui. Essa diversificação serviu como vias de crescimento, mas também contra a volatilidade do nosso país, né, que a gente vive. Então, quando uma coisa podia não estar indo tão bem, você tinha todas as outras indo melhor. E ajudou a gente a passar várias crises, o modelo de contratos se mostrou resiliente, as atividades que a gente faz estão dentro do dia a dia das pessoas e das empresas de uma forma que ela pode até não fazer conosco, mas ela vai precisar daquele serviço, né? E se a gente se esforçar para ser um bom prestador de serviço, não tem razão para não ser com a gente. Então, essa é a trajetória. Eu tive a oportunidade de me juntar ao grupo fazer 18 anos. Vi o faturamento do grupo crescer quase 50 vezes, né? E pude contribuir, né, com o Fernando, com a liderança e todos os meus colegas na construção disso que a gente está aqui conversando hoje. Perfeito. É uma bela história, Denis. A gente vê que ao longo do tempo a companhia expandiu, se diversificou, você até comentou, né? Diversificou em atividades correlatas. E, ao mesmo tempo, isso traz uma carga do grupo ficar cada vez mais complexo. Então, se você pudesse explicar para a gente como que está a estrutura da Simpar hoje, pensando nas linhas de negócio, principais mercados, setores, e uma visão geral para os nossos investidores. Tá bom. Hoje, o que a gente tem, assim, abaixo da Simpar, você tem a origem do grupo, né, a JSL, que é a maior empresa de logística do país.
e continua a se desenvolver em taxas importantes. Você tem, e dentro dessa prestação de serviço, você também começou a oferecer a terceirização de frota, que eu citei. Aí a gente entra no aluguel diário quando a gente adquire a Movida. Hoje, então, temos também a Movida como capital aberto e a segunda maior empresa de rent-a-car do país. Ela era mais aluguel diário e mensal e não de longo prazo. E, de novo, pelo nosso cacuete, hoje ela é mais contrato de longo prazo do que o aluguel diário. Acho que dizer aqui 65%, entre 60% e 70% são contratos de longo prazo, né? Então, a Movida tem posição de destaque também no seu segmento. A partir da experiência da Movida, a gente organizou a Vamos, né, que tem a mesma lógica de valor adicionado ao cliente do carro, mas no caminhão, máquina e equipamento. E ela é uma liderança protagonista, porque, na verdade, era um mercado que não existia de forma organizada e que você ainda está num processo de aculturamento do benefício de você não ser o dono necessariamente da frota e você terceirizar, né? E a cultura do brasileiro é sempre comprar. Tem um aspecto aqui que é muito comum, né? Que quando você discute o valor com o cliente, ele vai sempre no unitário, né? É melhor ter um caminhão ou alugar um, né? E quando você passa essa fase dessa discussão unitária, você pode oferecer a ele o serviço de manutenção, ou melhor, a disponibilidade mecânica do ativo, né? Por que eu estou destacando isso? Qual é a grande diferença que isso faz? É que, como esse ativo não é o core business do cliente, é natural que ele tenha um excedente de ativos. Então, de forma recorrente, você não só mostra que existe um benefício unitário, mas você também normalmente consegue reduzir em cerca de 30% o parque desses ativos que ele passa a terceirizar com você. Por quê? Porque você, como só tem foco no ativo, você faz a manutenção preventiva e corretiva, você faz mais rápido. Então não tem ciência de foguete, só uma questão de foco. Então você dá a ele 30% de economia, como você disse, você não precisa alugar um para um. Com esse serviço de garantia de disponibilidade, eu faço com 70% que você tem hoje. E é interessante porque muita gente, tem muita história de cliente que duvidou disso, né? Então o cara falou, não, mas você vai deixar esse 30% parado aqui, que se eu precisar, você não vai desabastecer meu negócio. E aí depois você acaba mostrando para ele que é possível. Então essa é a Vamos, nasce sob a mesma lógica, né? Lembrando que o cacuete e a escala na compra de caminhão e o conhecimento de manutenção vem exatamente da logística, né? Quando a gente tinha estudado as empresas americanas, a gente via que quem deu origem ao aluguel de caminhão de forma organizada era uma empresa de logística. E a gente para pensar hoje, parece meio óbvio, né? Porque você é o maior comprador de caminhão, você opera a logística em toda essa imensidão brasileira aí, geográfica, com diferentes características. Então você sabe a depreciação, a manutenção que aquilo tem, e tem a escala da compra, né? Então, olhando para trás é muito óbvio, mas até então não tinha no Brasil. Então, essa é a Vamos. Depois a gente tem algumas coisas que podem parecer um pouco diferentes, que tem uma tese de investimento mais recente, que é a Automob. A Automob, ela é toda ela uma tese de varejo, do varejo do automóvel, né? A gente tem essa atividade de concessionária autorizada desde o início da década... início da década de 90, ou final de 80, né? Era uma atividade menor. E quando a gente falava do portfólio em si, a gente discutia o tamanho, né? E se valia a pena a gente ficar ou não, crescer. Mas era tão óbvio assim, a oportunidade nesse segmento, que a gente foi carregando esse ativo durante um bom tempo, com outros que se tornaram muito mais relevantes, até que a gente pudesse ter corpo suficiente para também explorar essa via, né? E ela, então, é a maior rede de concessionárias multiproduto do país, né? Porque tem carro, máquina agrícola, caminhão e equipamento da linha amarela. Mas a tese que a gente olhou desde sempre com mais carinho
era a consolidação do varejo de automóvel no Brasil, porque o Brasil, depois que você tem a entrada, a abertura do Brasil para várias marcas de automóvel, né, que para quem tem mais idade, eu e Geraldo, a gente lembra que tinham 4 marcas só no Brasil, né? Hoje só a Automob, ela ao todo representa acho que 36 marcas, mas 28, 29 são de automóveis, né? O valor dessa cadeia de distribuição, ela aumenta, né? Ela melhora. Ao mesmo tempo que a montadora começa a preferir ter menos participantes dentro da rede, mas que possam ter uma força e uma organização maior, porque quando você vê em momentos de depressão, ela não tem que suportar. Então, houve uma época em que a montadora podia se dar o luxo de uma desaceleração econômica, transferir o ônus do capital de giro para a ponta, mas aquilo muitas vezes criava um problema financeiro em quem era concessionário, e muitos deixavam de existir e outros nasciam porque tinha sempre alguém disponível para ela. Mas quando ela começa a enfrentar um mercado mais disputado, isso modifica, né? E a nossa visão é que comprar debaixo de uma bandeira autorizada de um grupo organizado tem que ser mais confortável, mais agradável, mais seguro para a pessoa física, né? Só que o volume por exemplo, de carros usados negociados nos pontos dos novos no Brasil é muito baixo. E essa é parte da oportunidade. Então, para cada 10 carros novos, na média, as concessionárias brasileiras negociam 3 usados, né? A nossa média, antes da gente começar a promover essa tese de consolidação, era cerca de 10 novos para 13 usados. A gente era bem acima da média, porque é um ponto comercial e aquilo gera valor, né? Tem mais margem no usado, tem mais rebate dos bancos que financiam as pessoas físicas e essa toda é a lógica. E também tem mais resiliência, porque o mercado do novo, se ele for 2,5 milhões, vai entre 2 e 3, né, depende aqui do ano que a gente vai olhando para trás, metade disso vai para a indústria do rent-a-car. A outra metade só, que é o carro novo vendido no varejo, lá na rua onde você passa. Então, o mercado do usado é um mercado de 12 a 13 milhões de unidades, né? Isso gira muito, então isso te dá resiliência e te dá mais rentabilidade. Essa é a oportunidade que a gente vê, não tem ciência de foguete. Então a gente tem a maior rede já de capital aberto, né, em bolsa. Eu acho que é só o início de um trabalho. Depois a gente pode falar um pouquinho mais, para não me alongar aqui nessa parte que vocês me fizeram. E aí veio o negócio ambiental, que a gente fez uma transação agora de venda, né? E a gente tem outras atividades de infraestrutura. O negócio ambiental, ele nasceu de um contrato de aluguel de caminhão com motorista que a gente tinha para a empresa prestadora de serviço de limpeza urbana da cidade do Rio de Janeiro. E aí, quando vem essa licitação para criar de verdade uma unidade de tratamento de resíduo e não um lixão a céu aberto, e ele nasce com o objetivo de fechar Gramacho e Jericinó, o que você tem na licitação é recepcionar a mercadoria, que era a coleta do resíduo domiciliar da cidade, em 7 entrepostos na cidade, e transferir aquilo em grande volume para um tratamento adequado, fazer a captação de gás e tratamento do chorume, gerando até água podendo ser usada para fins industriais. Então, da recepção à transferência era logística. O último pedaço era o pedaço novo. Na nossa vida, a gente sempre fez alguma coisa nova. E aí você traz o conhecimento de quem entende isso, e aquilo lá é feito dentro da mais altíssima qualidade do que já foi visto no país. Então é assim que a gente chegou lá. E aí você pergunta, e por que a participação em rodovia, portos? Muita gente não sabe, mas quando a Nova Dutra foi licitada, quem fazia a operação da Nova Dutra era a JSL. Depois o dono da concessão, por questões de pedágio, ele precisava primarizar e a gente deixou de fazer, mas a gente já sabia como fazer.
Quando o Brasil passou por toda aquela fase confusa da Lava Jato, a gente viu grandes empresas com grande capacidade de execução impedidas de trabalhar, né? E aí a gente começou a olhar e o estrangeiro também não estava aqui. E a gente tendo um contingente de pessoas sob nossa gestão, hoje nós somos mais de 57 mil colaboradores, e essa habitualidade de fazer investimentos ligados a contratos, a gente achou que se a nova tendência fosse uma tendência de modernização da infraestrutura que existia, e menos de uma construção do zero, aquilo podia dar lugar para a gente com uma visão mais de prestação de serviço. Então, a gente, obviamente, tem muito cuidado com essa característica, qual é o volume do CAPEX, qual é a distância do fluxo de caixa, mas claramente entendeu que isso era uma oportunidade, e as oportunidades de fato apareceram. Se você olhar, nenhuma delas é grande o suficiente para dar enormes notícias no jornal principal das televisões, e é justamente o que a gente estava olhando, porque coisa que é muito visível, muito grande, você tem os players tradicionais olhando. A gente achava que faltava naquilo que era médio ou médio pequeno, não tem problema para a gente. A gente é feito de N contratos, a gente adora cliente, depende de todos os clientes, mas a gente não depende de nenhum cliente individualmente. Então, isso também era uma coisa boa e é isso que a gente tem construído com responsabilidade. Você tem o banco ele tem uma função de apoiar e também nos gerar mais conhecimento de cada um dos negócios que a gente está inserido. Ele também é um fluxo de informação muito grande, está lá também se desenvolvendo paulatinamente. E aí você tinha uma empresa que era maior, que era a CS Brasil, que tinha o foco no atendimento ao setor público, mas houve um determinado ano, acho que foi 2021 ou 2022, boa parte do que ela fazia junto ao setor público, que era terceirização de frota pura, acabou migrando para dentro da Movida, né? Lembrando que a gente já deve ter feito umas 4 transações com parte relacionada, em todas elas o controlador delegou ao minoritário o voto e foram aprovadas, né? Então, dentro da mal governança, a gente fez o movimento que era desejado. Então, esse é um pouco da conexão que tem do portfólio. Perfeito. São tantas linhas de negócio que já fica aqui o convite para a gente fazer a parte 2 do Conversa com Quem Decide contigo. Acho que a gente pode dar o zoom em algumas das companhias, né, Luan? Eu vou passar a palavra para você. Eu queria dar um foco na Movida. A Movida hoje é a maior representante do EBITDA da Simpar, correto? Correto. E a Movida, assim, impressionante a virada que a Movida deu na Bolsa desde o final do ano passado para cá. Eu até estava vendo hoje, no momento da gravação desse episódio, a Movida sobe quase 160% no ano. E a gente sabe que assim, o movimento de bolsa acompanha, na verdade até antecipa o resultado da companhia, né? Então eu queria te perguntar, o que aconteceu na Movida, por trás ali na estratégia, no negócio, que fez com que as ações subissem tanto? O mercado é soberano, né? Assim, vocês entendem mais de mercado do que eu. Mas o que eu vejo é o seguinte, a Movida ela fez um movimento estratégico para se posicionar como uma locadora relevante no ambiente brasileiro, né? A gente tem que lembrar que das 3 maiores empresas que existiam, 2 se juntaram, né? A gente estava, então, acho que com cerca de 100 mil carros e entendeu que você atingir os 200 mil carros era uma posição estrategicamente relevante, porque você se torna, uma homenagem aqui ao Silvio Santos, nós éramos o primeiro, segundo lugar. Então, quer dizer, ninguém em sã consciência quer ficar com um só, né? Então, a gente também foi fomentado pelas montadoras e muito aguerrido naquilo que a gente estava fazendo para chegar nessa escala e ter essa condição. Então, quando a gente faz esse movimento e vai lá para mais de 200 mil automóveis, você solidifica isso, e isso vem junto com um período em que o mercado estava se desenvolvendo e, por conta da fusão das outras duas, você tinha um espaço disponível, né?
você teve toda uma descontinuidade da lógica de valor do principal ativo, do ativo, que é o carro, né? Que você vinha saindo do Covid, né? Eu estou falando que a gente tinha 100 mil carros, ou 110 mil no final de 2020. Então, quando você traz esse crescimento, também traz muita incerteza para as pessoas saber se a gente ia conseguir lidar com esse crescimento, né? Lógico, você aumenta muito o passivo. Eu acho que... Só que aí, o que acontece? Isso aí valeu para a Movida, mas vale para outros negócios nossos. Nós passamos os últimos anos, entre 21 e 24, a gente deve ter investido como grupo cerca de 60 bilhões de reais, sem falar nos M&As, né? Se falar, não, mas investimento bruto, você vende alguma coisa disso para renovação, acho que a gente vendeu uns 20. Então, o investimento líquido para crescimento foi 40 bi. Então, esses 40 bi, eles estavam num contexto de formação de escala em diferentes frentes, inclusive a Movida. Quando você passa essa fase, e você vê crescimento ainda em todos os negócios, de fato você vê, mas você tem a base construída, né? Tem aquele arranque mais forte feito, você também começa a poder prestar mais atenção, não é que você não prestar atenção, mas prestar mais atenção na melhoria do negócio, na extração de mais valor do negócio. Eu acho que é isso que a Movida vem provando, né? Então, ela está digerindo esse investimento dela e tem sido consistente na entrega da melhoria operacional, né? Eu acho que tem sido feito um trabalho maravilhoso. A gente tem certeza absoluta que tem muito mais ainda para ser feito, né? Quanto mais você mergulha, mais oportunidade tem. Porque você, quando está crescendo, quando o modo é crescimento, você está lidando com o presente e trazendo custo, despesa para dentro da empresa, pensando no que ela vai ser lá na frente, né? Então, é um olho no peixe, outro no gato, que você tem certeza que você não está operando no melhor que você pode. Então, quando as coisas começam a entrar numa normalidade maior, você tem a oportunidade de fazer o ajuste fino disso tudo, né? A Movida também tem liderado um movimento de equilíbrio dos preços. Então, de novo, eu falei aqui muito rapidamente, mas a gente não acredita em ganhos anormais. Em nenhuma situação, contra nenhuma contraparte, né? Nem contra meu fornecedor, nem contra meu cliente. Então, as coisas na vida têm que ser equilibradas. A gente achou que o automóvel tinha valorizado muito e realmente você tinha uma caminhada a fazer para trazer isso para o equilíbrio, né? E é isso que está sendo feito. Com uma busca muito grande pelo encantamento do cliente. A gente não é o maior, nunca brigamos para ser o maior em nada. A gente acha que se você se torna o maior, tem que ser consequência do trabalho que você faz e não uma meta em si. Então, o Fernando diz muito isso lá dentro. Então, vamos trabalhar bem, vamos encantar o cliente, isso vai dar oportunidade para a gente e um dia, quando você olhar, você pode ser. Eu sei que essa não é a filosofia assim, mais marqueteira, né? Eu sei que tem cara que escreve livros e livros, né, para você, mas aqui é construído uma coisa de cada vez, um tijolinho em cima do outro e vamos para frente, mas querendo encantar o cliente, criar valor para ele, né? Então acho que Movida é a combinação disso. Eu não sei se aqui a nossa conversa fica com data, mas eu sei que o mercado no Brasil de juros altos também se pergunta, mas e a rolagem, o financiamento, é um negócio que eu escutava muito. Eu acho que não posso adiantar, mas é um dever de casa que, para mim, está feito, né? É uma questão só de ir revelando à medida que vai sendo executado, né? Sempre podemos contar com os nossos parceiros de uma vida inteira, como o Banco do Brasil, não foi diferente dessa vez. Então, sempre me perguntava, você está tranquilo? Eu falava, eu estou tranquilo. Eu estou cauteloso, né? Porque cada dia que você acorda, você tem um susto em algum lugar do mundo, né? Então, a única coisa que a gente certeza que tem lá dentro é o que depender da gente, vamos fazer depressa. Mas com tudo que está na mesa, tudo que está sendo discutido, o dever de casa está feito. Então, se o mercado espera por isso como uma notícia positiva, eu estou muito tranquilo com ela. Acho que tem uma questão também
preparar a casa, né, para o que virá, e você comentou logo no começo da sua fala que a diversificação que a Simpar trouxe, no que o grupo trouxe para o modelo de negócio, ela meio que ajuda a blindar a companhia para ciclos econômicos. A gente falou o caso aqui de Movida, ele contrabalanceia a questão de Vamos também, né, que está num momento diferente desse ciclo hoje, pensando muito mais no agro, né, Luan? Recentemente a gente percebeu um impacto importante na Vamos de clientes que tinham uma exposição grande ao agro. Isso resultou em inadimplência e até em retomada de ativos, né? A retomada de ativos é quando o cliente precisa devolver o caminhão. E aí eu queria te perguntar nesse sentido, quais iniciativas que a Vamos tomou para superar esse momento e o que vocês têm assim, vislumbrando 2026, 2027, o que vocês enxergam para a Vamos? Denis, até se eu puder complementar a pergunta do Luan, se quiser emendar, falar de Vamos e falar um pouquinho da dinâmica de JSL, eu sei que são negócios diferentes, mas que como guardam uma similaridade, aí você já faz duas em uma. Fazendo só um retrospecto, a gente tem que lembrar que a gente, de novo, como percursor, né, eu vou tomar a liberdade de falar isso, no negócio de aluguel de caminhão, a gente vinha crescendo em taxas geométricas, né? E você comete seus erros e tem que reconhecê-los e fazer o ajuste necessário. Um deles é esse que você está falando aí, que tem a ver com agro. Então, são contratos originados, na sua grande maioria, no ano de 2022, né? No setor agro, no Centro-Oeste, né? Que sofreu muito nesse... Eu tenho aqui na minha recordação, desde meados de 23, isso começou a se complicar, desde do primeiro ano do governo, e, por exemplo, o Banco do Brasil mesmo, que tem uma atuação super relevante nesse segmento, né? Está lá desde sempre, então nós sofremos, mas que bom que ele está lá, né? Que está lá em todos os setores para a economia, mas desde lá, então, foi muito pontual, assim, muito pontual no sentido de você sabe onde você errou. Aí é importante para a gente trazer os ativos de volta para casa, porque são ativos que têm valor no mercado secundário importante. Então, seja para você voltar a alugar, seja para você monetizar o ativo. É diferente do risco que vocês, como banco, correm, né? Você dá o dinheiro, o cara sumiu com o dinheiro, né? Aqui, o ativo é nosso, o cara usa, então é menos arriscado, mas você tem que ter a disciplina de buscar o ativo. Então, buscar um ativo dentro de casa, isso faz com que a taxa de ocupação dela caia, mas é um negócio que naquilo que ela tem e que está saudável, tem uma das mais altas taxas de retorno desse business de aluguel no país, continua sendo verdade, mas você hoje tem lá um volume importante, cerca de 2 bilhões de reais, eu acho, de estoque, que você não precisaria ter, né? Isso então diluiu a taxa de ocupação, e o que você está fazendo, as medidas foram, o seu crédito tem uma lição aprendida, e a gente também tem, achando que o cenário podia também ficar um pouco mais complicado, ficou mais, aumentou a barra, né? Ficou mais seletivo, acho que é um processo natural. Você teve que antecipar a criação de um produto que você já pensava para ser feito mais à frente, que foi batizado de Sempre Novo, que é você dar mais uma vida de produção àquele item, né, do seu ativo mobilizado, do que os tradicionais 5 anos. Então, obviamente, alguma coisa está com menos, mas você tem que empacotar, treinar a equipe de vendas, aprender o processo de venda. Isso eu acho que a gente pode melhorar, pode ser mais rápido. E uma parte você realmente passou a vender e o volume de vendas você conseguiu triplicar. Mas também não dá para imaginar que você, com uma característica de ativos semelhantes, porque estão todos vindo da mesma origem, você vai poder apertar um botão da noite para o dia e vai eliminar isso, porque você aí passou a ser o mercado. Então você tem que fazer o mercado. É um desafio pontual, continua tudo que ela tem de bom valendo, mas você está lidando com isso. Eu não vou conseguir dizer para você, Luan, assim, por impedimento,
o horizonte pelo qual a gente imagina que vai resolver, né? Eu acho que do lado de vendas ele está indo bem, e do lado da originação de contratos para esses ativos, eu acho que o nosso aprendizado podia se acelerar. Mas continuamos confiantes no modelo de negócio, nos ativos, e entendemos que a rentabilidade e o posicionamento da Vamos é muito diferenciado. Acho legal até para o nosso investidor perceber a velocidade que a companhia tem de reagir a determinados momentos. E como, por exemplo, o Sempre Novo é uma medida ali de momento, mas que tem potencial para se tornar até, quem sabe, uma avenida de crescimento nova. Eu acho que é muito legal perceber isso. E aí, inclusive, falando de potencial, eu queria conectar com a Automob. A Vamos fez um movimento em conjunto com a Automob no final do ano passado, uma reestruturação ali das verticais, e que resultou numa nova estrutura e, inclusive, na listagem da Automob. Então eu queria pegar a visão de vocês. Qual foi o racional dessa reestruturação e o que vocês estão vendo de potencial para a Automob? Tá. Algumas coisas, né? Primeiro, você tinha uma atividade que foi sendo ampliada dentro da Vamos, mas que tinha como core business o aluguel. Então, a atividade de concessionária agrícola e máquina e equipamento, ela vinha se desenvolvendo, mas a grande geração de caixa estava do outro lado. A maneira de você gerir essas duas coisas é distinta. A maneira de você gerir uma concessionária de automóvel versus uma de caminhão ou de trator, ela tem várias coincidências, né? A relevância dos impactos de capital de giro e a relação com o fabricante, né? Que à medida que você está com um produto disponível para venda que não teve aceitação ou tem uma questão circunstancial, você tem sempre que voltar, né, no fabricante e falar, opa, que eu digo você, a rede inteira volta e quer um equilíbrio para ele poder girar o produto, né? Então isso a gente viu que a gente poderia ter feito melhor se tivesse dentro de uma unidade única fazendo isso, né? Isso foi uma das razões. A outra é que você via também um mercado assim muito incipiente do secundário do pesado. E uma das maneiras de você fazer isso também é você fomentar que outros pontos de venda. Quais seriam? Por exemplo, outras concessionárias, mas você sendo dono da maior rede concessionária de caminhão do país, o outro lá fala, não, mas eu não vou vender o caminhão da Vamos aqui, porque você vai pegar meu cliente que você tem lá. Então, desassociar também era abrir as possibilidades de canais de venda que você não precisa, nesse momento, você vende a maior parte na sua loja própria, mas seria interessante se você já ir fomentando à medida que a companhia vai crescendo, né? Então, isso também era uma outra coisa positiva. E tinha um pleito de muitos investidores que você tinha um negócio de varejo combinado com um negócio de forte alocação de capital e mais estabilidade, né? E diziam deles, eu prefiro gerir isso em portfólios diferentes. E você, quando bota os dois juntos, você está me obrigando a gerir as duas coisas juntas. Então, também tinha esse outro aspecto. Então, essas são algumas das razões que nos levaram a separar. E aí, uma vez separando, a gente aproveitou já para fazer com que o case da maior concessionária multiprodutos do Brasil nascesse listada, né? O ticker AMOB3, correto? AMOB3. Perfeito. Denis, eu queria comentar um pouquinho agora, queria que você comentasse, na verdade, um pouquinho sobre estrutura de capital. Acho que o modelo de negócios do grupo ficou claro para a gente que estuda Vamos, que estuda Simpar, que estuda o grupo Vamos, Movida, Automob, a gente sabe que é um modelo intensivo em capital. E a gente viu um momento, você falou até sobre a data do vídeo, a gente grava, pessoal, o vídeo no final de setembro, muito provavelmente, se você está assistindo a publicação, deve estar ali na última semana de setembro, primeira semana de outubro, tá? Para ficar marcado. Então, a gente está exatamente num momento de juro mais elevado,
pressionando o capital das companhias, pressionando margens, mas ao mesmo tempo a gente vê alguma sinalização à frente de um horizonte de cortes, que já começou lá nos Estados Unidos, no Brasil já existem algumas projeções, isso pode gerar algum tipo de oportunidade. A nossa base de clientes investidores ela não é só de acionistas, tem muitos clientes interessados também nos títulos de crédito do grupo. Então, nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a estrutura de capital, como é que está o perfil da dívida e o que pode surgir de oportunidade, na sua opinião, em relação a esse quadro que eu citei aqui, que hoje é de uma observação de fechamento, principalmente das taxas longas e um ciclo de cortes que está por vir. A gente é mais feito do crédito do que do equity, né? A origem do grupo é uma origem que vem do esforço do trabalho e do crédito que foi concedido, né? E nosso desenvolvimento não é diferente disso. O que acontece? Depois de ter passado por toda essa fase de construção das bases, nosso planejamento estratégico ele já estava definido que a gente ia focar na melhoria e na rentabilização dos negócios, certo? Só que também isso já era parte do planejamento com a curva futura 9, né? E a curva foi a 15. Eu achei que eu ia ter a felicidade de fazer esse movimento, que eu sei que muita gente duvida que a gente fizesse, com ela 9. A realidade só vai ter uma, só tem a 15. Mas isso já estava dado. Isso é muito, muito, muito parecido com o ano 2016. Também foi o ano em que as taxas de juros subiram. É o ano que mais comprime o nosso resultado. É um ano que a gente tem que prestar muito mais atenção para dentro do que deixar a equipe toda gastar tempo para fora. O que eu quero dizer? É quando você tem que fazer ajustes ou esforços adicionais nos seus gastos correntes, ao mesmo tempo que você tem que ir para um reequilíbrio de todo o seu portfólio de contratos. Então, isso leva um tempo, isso vem assim um pouco atrasado, então a tendência é você começar a sofrer. Eu acho que do ponto de vista de credor, ele que nos trouxe até aqui, acho que um grande conforto é que o dinheiro dele está colocado em ativos reais que tem um mercado secundário resiliente, né? Bastante volumoso. Tem os contratos de longo prazo que mostraram a sua força, por exemplo, no Covid, né? Então, você nunca tem que vender tudo de uma vez e, historicamente, a gente tem uma assertividade grande na nossa estimativa de valor residual. Então, se eu trouxer a métrica da alavancagem para quem é de renda fixa, né? Investidor em títulos de renda fixa, eu costumo dizer o seguinte: a alavancagem que a gente observa, que foi o 3,6 dívida líquida EBITDA do grupo, essa é uma alavancagem financeira, né? A alavancagem do negócio, você teria que deduzir daí o valor dos ativos, né? Porque eu não uso um ativo até acabar, né? Eu não sou uma fábrica que ela vai ter que ficar lá para sempre. Os ativos têm um ciclo e no final desse ciclo tem um valor residual importante que ele retém, né? Então, se eu pegasse toda a dívida líquida da companhia, todos os fornecedores de ativos a pagar, eu estou falando o a pagar porque eu vou usar todos os ativos da companhia, então não seria justo não adicionar, né? Mesmo qualquer antecipação de recebível desses contratos, né, que é sempre um mecanismo que a gente sempre pode lançar a mão, e nunca sobre o nosso crédito, mas sobre o crédito da carteira, a gente talvez nossa alavancagem, se eu não estiver errado, e a gente publica isso, deve ser 2,5 vezes. Então, é uma relação de alavancagem menor. Agora, é difícil para o analista de crédito, enfim, ele atribuir um valor ao ativo que a gente vende de forma recorrente, que são sempre essas incertezas que ficam na cabeça. Se tiver que vender, vende tudo. Em que velocidade, qual o preço. Mas a história, né? Eu tive a oportunidade de passar por diferentes crises. E o modelo se mostra muito, muito, muito firme, né? A diversificação de clientes de setor, a natureza do serviço, a natureza da alocação do capital. Então, eu posso dizer que para a turma da renda fixa,
esse ciclo aqui, mesmo que ele fique em 15, a gente está trabalhando para o 15. Se vier uma inflexão na taxa de juros, aí melhor, aí tudo vira mais rápido. O que aconteceu também lá atrás, depois de 2016, né? Aí você tem a inversão disso. Eu acho que o período de mais dificuldade é na parte ascendente, mas no momento que estabiliza ou dá sinal de inflexão, é um ótimo momento para você aproveitar, porque é natural assim, a preocupação das pessoas, mas é a partir daí que você vai ganhando conforto e a precificação de tudo vai mudando, né? Ainda nesse contexto, a gente mencionou da ciclos ambiental no início e sobre o processo de desinvestimento, que pode ajudar na estrutura de capital também, eu imagino. Tem alguma coisa no radar ainda nesse sentido que você possa falar para a gente? A gente tem sido vocal e isso permanece nosso desejo de eliminar o endividamento da holding. Então, coisas desse tipo podem sim acontecer. Não consigo falar, mas pode acontecer. Estamos focados nisso. Essa é parte da execução que fica no nível de Simpar. Mas assim, não temos uma preocupação, né? A gente tem um cacoete de sempre trazer a liquidez na frente da necessidade, mas eu acho que essa é uma notícia boa. A gente pode estar reciclando, sim, alguns ativos e criando outros, né? Como forma de ir gerando essa monetização e contribuindo para uma aceleração dessa redução, né? Do nosso endividamento de holding. Agora, com muita tranquilidade, né? Graças a Deus, eu acho que a execução que a companhia entrega, né? E a confiança que a gente usufrui dos nossos parceiros tem dado essa estabilidade para a gente. Então, eu fico muito incomodado quando eu vejo um secundário meio bagunçado, ou se alguém tem que vender nesse preço, pela certeza que eu tenho que isso é transitório, né? Então, costumo dizer que a pessoa física ela acaba sofrendo no momento mais agudo, né? Porque a gente tem que respeitar a poupança das pessoas, e aí vem um cenário onde as pessoas só são vocal para dizer que o que está ruim vai ficar ruim para sempre, e não fala do que você está fazendo para remediar se aquela situação manter, ou mesmo se houver inflexão, aí pouco você precisa fazer, né? Mas aí o cara acaba infligindo uma perda definitiva, né? Quando o estômago dele já não aguenta mais a perda da poupança da família. Isso é algo que me incomoda muito, 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 muito. Já discuti com o Banco do Brasil alguns produtos que são híbridos, mas que visariam dar o conforto no downside para a pessoa física, para dar segurança à pessoa física de participar mais. Não só do renda fixa, a renda fixa se desenvolveu muito, né? Mas do próprio equity, né? Porque o equity do jeito que vai e quando começa a se instalar um ambiente ruim, aí você vê em todo o short que vai em cima dos papéis e as pessoas físicas, vou aproveitar o gancho aqui, as pessoas físicas, elas emprestam os papéis para aluguel, elas não sabem o quanto elas recebem, elas ticam lá, quer receber uma remuneração extra, e o cara está dando munição para o outro bater no preço do ativo que vai fazer ele ficar agoniado em casa e que vai fazer ele vender e perder o dinheiro. Então, se tem um negócio que eu acho que o mercado tinha que ser mais transparente ou mais claro com a pessoa física, era informar qual é a taxa de juros implícita que eles estão dando papel em aluguel. Vou falar aqui rapidinho. A gente tem muita pessoa física na base de acionista, eu citei isso. Mas o cara aluga o papel do grupo a 0,38 ao ano. Então, eu sou dono do papel, é a minha poupança, eu deixo ele disponibilizado para aluguel, alguém paga menos de 1% ao ano, né? Para o cara vender em bolsa e jogar o preço para baixo, que vai me deixar agoniado, vai me fazer vender e fazer perder dinheiro. Eu não sou contra
a atividade do short em si, só que eu acho que a maneira como ela é comunicada à pessoa física, ela não está certa. Perfeito. Interessante ver essa visão, Denis. Acho que para a gente partir um pouco já para a porção final, queria falar com você sobre visão de futuro, Denis. Ou talvez uma visão não tão distante assim, né? A gente acompanha algumas tendências do mercado, algumas delas são mais óbvias, eletrificação de frota, descarbonização. Então eu queria ouvir de você como você enxerga esses movimentos do ponto de vista da Simpar, ou não só vendo, né? Que vocês têm atuado tanto no sentido de atender esse novo mercado, quanto no sentido de tentar capturar valor em função de todo esse processo. Wesley, eu estou no meio, né? Eu estou no meio entre quem fabrica e o usuário, né? Então, assim, a gente tem muita cautela onde a gente coloca o recurso, né? Olhando o valor residual dele. A gente reconhece que a gente vai ter diferentes formas de matriz de energia para frente, não acha que vai ter uma só, né? Principalmente no contexto de Brasil. Mas é difícil para que eu seja o pioneiro, né? Se o cliente tem interesse eu consigo juntar as duas pontas, fazendo a minha melhor avaliação para dar uma precificação justa para ele. Então a gente não tem uma tendência a se precipitar. Até confesso que a gente já fez uma incursão mais forte, mas não enorme, mas, por exemplo, a Movida foi a primeira empresa a colocar os carros elétricos na frota, numa parceria com a montadora, fez um investimento, mas aí tem um probleminha, né? O cliente não aluga, o preço certo o cara não aluga, então isso acabou andando para trás. Mas aí você tem o flex, o álcool assim, ambientalmente também extremamente positivo, né? E tem os híbridos. Então, tem que ir com cautela, mas a gente olha diversos projetos de natureza distinta, seja em mobilidade urbana, seja em distribuição urbana, que passa por eletrificação. Na estrada, a eletrificação, acho, estou vendo ainda com um pouco mais difícil, ou para trás, na parte do caminhão, mas tem outras matrizes sendo desenvolvidas. Então, a gente olha, mas eu preciso entender se lá na ponta eu tenho o cliente, né, e o mercado. Então, a gente vai meio que no ritmo da volumetria que acontece, ou na demanda de um cliente que ele tem específico sobre isso. A gente faz também, a gente não se nega a fazer, não, pelo contrário, é só uma questão de precificar. Perfeito, ficou claro, obrigado. Denis, parece que não, mas a gente já está caminhando para o final do nosso episódio. Eu vou passar a palavra para o Luan fazer uma última pergunta para você. Queria, então, pedir que você deixasse um recado para os nossos investidores, o que esperar da Simpar para o curto e para o longo prazo. E também agradecer pela presença, muito obrigado, foi um prazer ter aqui com a gente. A todos que nos acompanham ou acompanharão nas reprises, obrigado também pela atenção. Eu posso garantir que no curto prazo desse, com a volatilidade no jeito que está, a gente vai estar focado, continuará focado em fazer o nosso dever de casa, assim como a Simpar continua focado na sua meta de redução do grau de seu endividamento, especificamente da Hold. Então, é trabalhar duro e fazer o melhor possível para atender vocês como clientes, e qualquer reclamação é muito bem-vinda para que a gente possa melhorar. Muito obrigado. Obrigado. Legal, Denis. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do Conversa com Quem Decide. Denis, quero agradecer de novo pelo seu tempo, por compartilhar com a gente sua visão. Com certeza vai ser muito útil e muito valioso para os nossos investidores. Então, pessoal, espero que todos tenham gostado. Se você gostou desse episódio, não esquece de se inscrever no canal e acompanhar todos os novos episódios do Conversa com Quem Decide. Deixa nos comentários também empresas e líderes que vocês querem ouvir aqui com a gente. E não esqueça de seguir o BBBI no LinkedIn para sempre acompanhar os conteúdos por lá em primeira mão. Até a próxima!